Olá, gente, meu nome é Daniel Machado, bem-vindo ao canal Diva Express. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente. Como quase sempre nesse canal, a gente está falando de vários livros que são difíceis de encontrar aqui no Brasil, que não tem tradução para o português e que vale muito a pena as pessoas conhecerem. O livro é esse aqui, ó, chama How to Be an Imperfectionist. A tradução em português seria Como Ser um Imperfeccionista, de um autor chamado Stephen Guise. Esse cara é incrível, ele escreveu um dos livros que eu mais gosto, um outro livro bacana chamado Mini Habits, que vale muito a pena. Eu acredito que eu vou fazer uma resenha aqui porque eu queria que vocês conhecessem esse livro também. E hoje eu queria falar sobre algumas das principais ideias contidas nesse livro. O livro está lotado de ideias incríveis, né? Ele fala basicamente sobre o perfeccionismo e sobre o imperfeccionismo, que é esse termo que eu vou explicar rapidamente aqui. A gente tem o nosso Diva Notes aqui, que tem capturas principais ideias do livro, tem elas todas explicadas direitinho e em detalhes para você entender direitinho. Mas nesse videozinho eu vou compartilhar com vocês aqui 4 ou 5 das ideias principais contidas no livro, né? Então a ideia principal por trás do livro é o seguinte: a maioria das pessoas acaba tendo que conviver com algum grau de perfeccionismo na sua vida, né? O perfeccionismo é algo que o próprio mundo corporativo, os dias de hoje, meio que exige que a pessoa tenha. Seria como se fosse uma espécie de um vício do bem, ou seja, você ser perfeccionista seria uma coisa boa, porque teoricamente você faria seu trabalho melhor do que se você não fosse. Mas o que a gente observa na prática é que o seguinte: o perfeccionismo é uma mentalidade que trava você, muitas vezes te impede de começar as coisas que você gostaria de começar, por medo de que aquela coisa não fique tão legal, e na verdade faz com que a pessoa viva muito sobressaltada, que a pessoa viva angustiada e que a pessoa viva frustrada, porque é muito difícil você considerar algo como perfeito. Enfim, eu vou conversar com vocês sobre as principais ideias que eu vi aqui no livro e vocês vão entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer com imperfeccionismo e como a gente pode abraçar esse tipo de mentalidade e como fazer isso vai fazer com que a nossa vida se torne mais tranquila, uma vida mais produtiva, inclusive, do que abraçando a mentalidade perfeccionista. O primeiro ponto é o seguinte: são os pisos e os tetos. E o que ele quer dizer com pisos e tetos? Veja só, o piso seria um patamar onde as coisas que você faz, o tipo de vida que você tem, ele está ok para você. Você está satisfeito, você está feliz com o tipo de vida, com o tipo de atividade, com o tipo de trabalho, enfim, com o seu desempenho em uma determinada atividade que você está fazendo. E o teto seriam os seus sonhos mais incríveis, os seus sonhos mais maravilhosos, como se de repente uma espécie de uma fada madrinha tivesse vindo para a sua vida e transformado aquele sonho mais incrível, mais maravilhoso na sua realidade, né? Então ele fala o seguinte: o imperfeccionista, ele é uma pessoa que vive feliz entre o seu piso e o seu teto. Se você está dentro desse espaço aqui, você consegue viver feliz, porque você já tem um mínimo que você precisa para ser feliz, né? E você sempre vai estar buscando viver dentro desse espaço aqui. Agora, o problema com o perfeccionista é o seguinte: o perfeccionista, ele faz o seguinte, ele faz com que o piso dele seja o teto, ou seja, o padrão mínimo para que ele faça alguma coisa, para que ele se sinta feliz fazendo alguma coisa, é basicamente a perfeição. Então, quando você faz isso aqui, quando você pega o seu padrão mínimo e você joga para o teto, veja que o espaço que você tem para viver, que era esse aqui, agora se transforma nesse aqui, ele fica extremamente apertado, extremamente sufocante, extremamente difícil de viver. E isso daí faz com que as pessoas perfeccionistas sejam pessoas que vivem estressadas e sejam muito ansiosas. Então é bem interessante, veja só, ele pega e joga o piso para o teto e basicamente você não pode ultrapassar o teto, porque o teto já é a perfeição, e a perfeição ela já é perfeita, né? Se não fosse perfeita, não seria a própria. Então, o que acontece é que você vive travado nesse espaço pequeno e que isso daí faz com que a pessoa tenha uma vida mais angustiada, mais ansiosa do que precisaria, do que poderia levar. Então, a ideia é tentar viver entre o espaço, definir. O bom é que quem escolhe os nossos pisos e os tetos somos nós mesmos, são padrões que a gente define para a nossa vida.
E eu convido a vocês a pensarem sobre esses padrões e tentarem se encaixar no meio de um piso realista, né? E de um teto. O teto o céu é o limite, enfim. O segundo ponto do livro que eu queria destacar é o que o Stephen Geisel chama de o coquetel da autoconfiança. E ele se baseia numa pesquisa feita pela cientista americana Amy Cuddy. Eu vou colocar um link aqui embaixo da descrição do vídeo com uma aula que ela deu no TED Talks, e essa aula ela tem legendas em português, então é bem bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, vale muito a pena ver. Essa pesquisa basicamente fala sobre postura corporal e como a postura corporal influencia no seu comportamento. Então basicamente ela pegou 2 grupos de estudo. Um desses grupos teve que ficar numa posição que ela chamou de pose de poder ou pose dominante durante 2 minutos, que seria algo como colocar as mãos na cintura, ficar em pé ereto, com a cabeça olhando para o horizonte, com a cabeça alta, ou então tomando bastante espaço no lugar onde você está. E o outro grupo fez o que ela chama de postura de pouco poder, que é justamente ficar mais encolhido, ficar mais acabrunhado, ficar com uma postura corporal mais fechada durante os mesmos 2 minutos. E depois desse tempo, foi colhida a saliva dos 2 grupos e foi levado para uma análise bioquímica. E uma coisa muito interessante foi descoberta. No grupo da postura de poder, a gente nota que houve um aumento na testosterona, no hormônio testosterona, de em torno de 20% e uma queda nos níveis de cortisol. Qual a importância disso? Veja só, a testosterona ela é o hormônio masculino, mas ela também está presente em quantidades mais baixas nas mulheres, mas está presente. E ela está associada justamente com fazer com que as pessoas aumentem a sua tolerância ao risco, a tomar atitudes que elas normalmente não tomariam, né? Aumenta a sua predisposição a tentar coisas novas, e ao mesmo tempo o cortisol ele é o hormônio do estresse. Então o que acontecia? A testosterona subia, fazia com que as pessoas estivessem mais abertas e mais dispostas a fazer coisas novas, ou seja, se você faz coisas novas, provavelmente você vai ter resultados diferentes dos que você tem, então isso é algo bom. E ao mesmo tempo o cortisol baixava, o que fazia com que as pessoas elas ficassem mais relaxadas, o estresse mais baixo fazia com que elas ficassem mais relaxadas e mais focadas, o que fazia, por sua vez, com que as atitudes novas tivessem mais chance de funcionar direitinho. Então isso é muito interessante. E paralelamente a isso, as pessoas que ficaram nas atitudes de baixo poder, que ficaram mais encolhidas, mais acabrunhadas, elas tiveram justamente o efeito oposto. O cortisol subiu, ou seja, elas ficaram mais nervosas, mais ansiosas, e a testosterona baixou. Então, a tendência delas foi a ficarem no mesmo lugar, ou seja, não fazerem coisas diferentes e continuarem tendo resultados mais fracos nas etapas subsequentes dos testes que foram feitos. Então isso é muito bacana. Você pode observar que certos tipos de yoga inclusive utilizam a própria mudança de atitude corporal para chegar na cabeça, né, na mente da pessoa. E uma frase que eu sempre acho legal, é muito bacana e queria citar aqui, é o seguinte: a nossa mente ela segue as nossas ações. Então eu queria aproveitar essa frase para partir para o próximo tópico, que é justamente pensamentos ou ações, né? Pensamentos ou ações são mais importantes para você ficar motivado. Algo interessante é o seguinte: muita gente desejaria ter motivação para fazer alguma coisa que precisa ou que deseja fazer, né? Então, assim, a gente tem N coisas que a gente precisa fazer nas nossas vidas, mas muitas delas acabam ficando para trás porque a pessoa não tem motivação. Eu gosto muito de ver a raiz das palavras. Veja, motivação basicamente quer dizer ter motivos para fazer uma determinada ação. Muitas pessoas gostariam de ter vontade de fazer aquilo que elas desejam fazer ou que realmente precisam fazer. E as pessoas vivem num dilema muito grande, querem fazer as coisas, mas não têm motivos, não têm um verdadeiro desejo de fazer aquele negócio naquele momento. E algo interessante é o seguinte: qual é a melhor forma de você se motivar? Bem, um estudo da Universidade de Duke mostra que a melhor forma de se motivar não é fazendo o que a maioria das pessoas faz, que é tentando se convencer mentalmente de que precisa fazer aquilo e que vai entrar no clima para fazer aquilo, que vai ficar inspirado, enfim, tentar convencer os seus próprios pensamentos de que aquilo ali é o melhor para você até que chegue na hora de você fazer. O estudo da Universidade de Duke fala o seguinte: a melhor forma de você realmente se motivar para fazer alguma coisa é justamente
entrando em ação, independente de como você esteja se sentindo no momento. Veja, isso é 2 vezes mais eficaz do que tentar ficar se convencendo mentalmente de que você deve fazer aquilo e que vai ficar inspirado para fazer aquilo. Se você precisa fazer alguma coisa e você está sem muita inspiração, enfim, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente, independente de estar inspirado ou não, ir lá e começar a fazer. Porque esse estudo mostra que quando você faz isso, quando você vai lá e começa a fazer, você dobra as chances de, no transcurso da sua ação, você desencadear mais ações, e essas ações vão fazer com que você entre no clima e faça um negócio. Então, precisa fazer um negócio, a melhor atitude que você pode fazer simplesmente é chegar lá e fazer o que você precisa, agora mesmo, não deixar para depois, não ficar imaginando. Na nota da gente eu coloco uma técnica bem bacana que um outro autor chamado Tal Ben-Shahar, ele escreve num livro que chama A Decolagem de 5 Minutos. Faz com que você coloque esse princípio de se motivar através da ação para funcionar a seu favor de uma maneira muito simples, rápida, e assim, no estalar de dedos. Beleza? Então, o próximo ponto é a ruminação. Um dos grandes problemas das pessoas é a ruminação. O que é ruminação? É você ficar martelando, ficar voltando o tempo todo em algum tipo de pensamento, em algum pensamento sobre uma situação ruim que aconteceu com você, ou enfim, que podia ter sido de outra maneira, e ficar o tempo todo obcecado com aquilo, voltando o tempo todo naquele mesmo pensamento. O nome a gente acaba dizendo que é ruminação, porque ruminação é uma palavra que vem do latim e quer dizer mastigar novamente, né? É basicamente o que um boi faz quando come um punhado de grama, ele engole, ele mastiga aquela grama, engole e depois ele regurgita, ou seja, ele vomita aquele negócio de novo na própria boca dele e continua mastigando aquele negócio, fazendo isso vezes sem fim até que ele realmente engula a coisa de uma vez. Então quem está ruminando, basicamente, quem está pensando sobre esse tipo de problema ou coisa que aconteceu na própria vida, se você quer uma forma de se estressar e ficar ansioso, essa daí é uma forma muito boa. Então a gente deve evitar a ruminação. E basicamente o antídoto para a ruminação é apenas é aceitar aquilo ali, aprender com o que aconteceu e seguir em frente. Os perfeccionistas, eles tendem a ruminar demais as coisas e ficam tentando voltar no passado e remexer naquela coisa ali, como se fosse possível mudar o passado através do pensamento. Veja, que isso daí é uma atitude tão inútil quanto outras que os perfeccionistas fazem, né? Eles ficam causando um enorme desgaste mental, um desgaste emocional e tendo uma enorme perda de tempo, fazendo algo que não tem a menor chance de funcionar, e a única coisa para que serve é para fazer você ficar mais infeliz. Então, ruminação, o antídoto é muito simples, é aceitar o que aconteceu e a partir dali aprender e seguir em frente. Ponto. Por fim, queria conversar com vocês, imperfeito, né? Acabei errando aqui o que eu ia falar, mas é isso aí, vamos embora, em frente. O próximo ponto e último que eu queria conversar com vocês é a indiferença em relação aos resultados, ou apatia em relação aos resultados, né? Que é algo que o imperfeccionista ele cultiva e que ajuda bastante. O que é a indiferença em relação aos resultados? Veja só, quando você quer fazer alguma coisa, quando você quer ter algum tipo de resultado, para que isso aconteça, você tem que passar necessariamente pelo processo que leva àquele resultado. O problema é que o perfeccionista, ele acaba fixando o olhar dele quase sempre nos resultados. E aí ele faz as coisas, mas o tempo todo ele está pensando, será que eu já cheguei lá? Será que eu já cheguei lá? Será que eu já consegui chegar lá? E ele fica obcecado com essa ideia. Veja, o imperfeccionista, ele segue por outro caminho. Em vez de pensar nos resultados, ele começa a ignorar os resultados, entre aspas, né? Ele deixa de lado um pouco os resultados e ele foca no processo que ele tem que fazer, né? Ele foca no caminho que ele tem que percorrer. E ele começa a ver cada passo que ele tem que dar, um depois do outro. O tempo todo se perguntando, e agora? O que é que eu tenho que fazer? E agora, o que é que eu tenho que fazer? E não, será que eu já cheguei ali? Será que eu já cheguei? E preocupado com o resultado. Enfim, a ideia é justamente tirar o foco do resultado e puxar toda essa energia extra para o processo, para fazer aquilo da melhor forma possível. Eu queria fazer uma distinção aqui super importante. Veja, ser um imperfeccionista não quer dizer rebaixar os seus padrões. De jeito nenhum que é isso. Veja, ser um imperfeccionista quer dizer que você vai fazer o que precisa ser feito naquele exato momento,
da melhor forma que você conseguir fazer, mas você vai se afastar mentalmente do resultado, ou seja, você vai se concentrar em fazer o melhor possível e vai deixar que o resultado tome conta de si mesmo. Veja que o fato de você se preocupar mais com o que tem que ser feito naquele momento em fazer o melhor possível, não perfeito, mas o melhor possível, mostra que você é uma pessoa muito mais comprometida com os resultados do que uma pessoa que está simplesmente pensando no resultado, mas não está fazendo o que precisa ser feito agora. Basicamente, essas são as ideias que eu queria dividir aqui com vocês sobre esse livro incrível, vale muito a pena ler, é muito bacana. Como eu falei, infelizmente aqui no Brasil não tem o livro, né, mas a gente tem a nota e eu convido vocês a lerem, o livro vale muito a pena. E convido vocês também a começarem a abraçar o imperfeccionismo na vida de vocês e a terem uma vida bem mais tranquila, fazendo o melhor que você pode fazer agora, nesse momento, e aproveitando os resultados incríveis que vão aparecer. Valeu, gente. Muito obrigado por estarem comigo aqui no nosso canal e até o próximo Diva Noites.